segunda-feira, atenção que ontem aconteceu o tão esperado comunicado do Venâncio Mondlane, a tão esperada intervenção e transmissão do Venâncio Mondlane relativamente à fase ponta de lança, não é? A fase ponta de lança. Olha, ontem Venâncio Mondlane falou o que é que significa a fase ponta de lança. Dá a imagem do Venâncio, por favor, aqui na tela. Depois de alguns dias, sensivelmente 3 dias, e no meio disto, alguma especulação sobre o que estava a acontecer com Venâncio Mondlane, uma especulação misturada à ansiedade daqueles que queriam muito ouvir sobre a fase ponta de lança. Começaram, inclusive, a circular informações que davam conta de que em alguns pontos do país já estava a acontecer uma espécie de colocação de barricadas, porque Venâncio Mondlane não estava a falar, então a atitude já estava a ser levada a cabo por parte de alguns compatriotas. Não foi apenas essa especulação, circularam também muitas informações que inclusive faziam menção à saúde de Venâncio Mondlane. Tudo ficou claro e evidente ontem com a aparição do Venâncio Mondlane na sua página de Facebook para dizer o que é que significa a fase ponta de lança, que já foi lançada, mas vai começar mesmo e não se sabe quando é que vai terminar. Vai começar no dia 9 e o fim não está previsto. O fato é que está agora. Claro que a fase ponta de lança é o regresso do Venâncio Mondlane a Moçambique. Então, o seu regresso simboliza esta fase, a última fase das manifestações em protesto às eleições de 9 de outubro. Vai ser a última fase dos protestos, das manifestações levadas a cabo por Venâncio Mondlane, protestando os resultados eleitorais. Dia 9, 8h05, Venâncio Mondlane vai aterrar no aeroporto internacional de Mavalane ou de Maputo, como queira dizer, e nessa altura estará então a acontecer a fase ponta de lança. Quem é o ponta de lança? É o próprio VM. VM o quê? VM quanto, melhor dizendo? VM7, não é? E o 7, coincidentemente, na arena futebolística, fez questão de explicar Venâncio Mondlane, é de facto um número que geralmente encontramos lá na ponta mesmo de lança, não é? Temos o exemplo do CR7. Olha, muitas especulações não, muito debate foi levado a cabo relativamente às negociações. Coloque entre aspas, eu vou usar o termo, os encontros, assim já pode tirar as aspas, entre os líderes dos partidos políticos e o presidente da República, cuja a função ou o cargo termina já daqui a pouco, não é? Já daqui a pouco. Faltam 9 dias para Filipe Nunes afastar-se da presidência da República. O que acontece é que agora as pessoas começam a colocar em causa os encontros, sobretudo no que diz respeito à possível tomada de posse dos deputados eleitos do partido Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, ou simplesmente Podemos. Este partido liderado por Albino Forquilha, que passa a ser o líder do segundo partido, diríamos o líder do maior partido da oposição nessa legislatura que vem. Com isso, existem algumas regalias ou não existem? Existem algumas regalias. Sim. Então, por causa dessas regalias e tomada de posse, vem aqui uma informação. Informação não. Vem aqui uma espécie de discussão sobre os motivos que levam Albino Forquilha a participar dos encontros, inclusive a estar disposto à tomada de posse dos deputados eleitos do Podemos, 43 no total. Neste caso, começam a surgir algumas
informações relativamente ao debate, aliás, relativamente ao debate não, relativamente ao acordo entre o Podemos e Venâncio Mondlane. Ontem Venâncio Mondlane fez menção a este aspecto e disse que, no seu entender, não devia haver uma corrida à tomada de posse dos deputados eleitos do Podemos, uma vez que a luta continua, uma vez que continuam, inclusive, alguns irmãos sendo assassinados. Há quem entende que Albino Forquilha e os seus deputados, membros do Podemos, estão a correr demais para a tomada de posse. Mas aqui há um fato, não é? Aqui há um fato, é que o acordo estabelecido entre o Podemos e Venâncio Mondlane não foi tornado público. Era bom que todos nós lêssemos esse acordo para que pudéssemos perceber, afinal de contas, quem toma decisões no Podemos, quem toma decisões no que diz respeito ao processo das manifestações. Temos que perceber por meio desse acordo. Era bom que o acordo fosse tornado público. Nós tivemos esta carta que foi emitida pelo Podemos, por Venâncio Mondlane, não é? Esta carta foi emitida por Venâncio Mondlane e foi feita uma cópia aqui ao Presidente da República. Nesta carta, essencialmente, Venâncio Mondlane diz que Albino Forquilha está a pontapear o acordo que aconteceu entre o Podemos e Venâncio Mondlane. Qual é o acordo? Bem, eu particularmente não tenho acesso a este acordo. Já estou à procura do documento do acordo entre Venâncio Mondlane e Podemos, que, pelo menos, não foi de conhecimento meu, particularmente, que este acordo tenha sido tornado público. Este é um assunto que não afeta apenas Podemos e Venâncio Mondlane. Este é um assunto que afeta, inclusive, outras negociações que aconteceram no nosso país, por exemplo, entre o governo e a Renamo. Só começamos a ouvir problemas de um acordo que nós não tínhamos tido acesso. Então, se possível, ilustres do Podemos e também ilustres representantes do Venâncio Mondlane, tornem público o acordo, que é para as pessoas julgarem com base no que foi escrito no documento, certo? Seria bom assim, porque o que nós vemos agora é uma troca coloca entre aspas, de mimos entre o representante do Venâncio Mondlane e também do lado do Podemos. Do lado do Podemos, entende-se que não haja impedimento para a tomada de posse e que, inclusive, quem manda no partido é Albino Forquilha. Então, temos que perceber se há alguma relação de subordinação entre Venâncio Mondlane e o Podemos, que é liderado por Albino Forquilha. Temos que perceber isso, e só podemos perceber isso por meio do acordo que foi celebrado. Se foi celebrado por escrito, por favor, ilustres do Podemos, pedimos que este acordo seja tornado público. Do mesmo jeito que pedimos aos representantes do Venâncio Mondlane para disponibilizarem um acordo à imprensa, que é para fazermos um debate, tendo em conta aquilo que foi colocado nas cláusulas, certo? Agora, se não existe uma relação de subordinação, então é preciso também ficar claro que quem manda no partido é fulano, quem manda na corrida eleitoral é fulano, para que não haja especulação. Não é um momento para começarmos a especular quem está a fazer isto, quem está a fazer aquilo de forma errada ou de forma correta. É um momento para trabalharmos com os documentos. Do mesmo jeito que foi escrito este documento, eu penso que terá havido um documento também escrito como um acordo entre as partes. Publiquem o documento, vai ser fácil as pessoas julgarem, não é? Temos que saber se o acordo estabelecido entre Venâncio Mondlane e Albino Forquilha, neste caso o líder do Podemos, vamos dizer, entre Venâncio Mondlane e o Podemos, significava, ou consta lá alguma cláusula que diz que os deputados do Podemos, caso sejam eleitos e Venâncio Mondlane não ganhe na corrida presidencial, não podem tomar posse. Tem que vir isso claro. Se não existe isso, então vamos julgar com base nos fatos. O que é que dizem os fatos? Os fatos dizem que Podemos conseguiu eleger 43 deputados. O que é que impediria que esses deputados tomassem posse? Também tinha que ficar claro, não é? Também tinha que ficar claro. Então, tudo isso é preciso que seja trazido por meio de um documento. Não vale a pena começarmos a criar especulações no momento em que o país não precisa de especulação. Precisa de fatos. Publiquem o acordo, certo? Tanto o Podemos como o representante do Venâncio Mondlane, por favor, dê-nos acesso a este documento que nós vamos julgar com base no que está escrito. Agora, não vamos receber documento de uma parte, temos que receber documentos de duas partes. Dos representantes do Venâncio, assim como do representante
do Podemos. Temos que receber documentos de duas partes para podermos ver se de facto os documentos são similares ou não são similares, não é? Então, é importante que comecemos a trabalhar com documentos. Aqui, por exemplo, neste documento, há uma parte fundamental que é dita. Eu queria ler aqui este parágrafo último, que diz o seguinte: foram feitos titânicos esforços de o demover deste descaminho contratual e político, entre contactos interpessoais, reuniões, escritos, todavia, para a tristeza de VM7, redundaram em insucesso. Aliás, uma das mais recentes fendas foi a infeliz política e irregular decisão de tomada de posse de deputados do Podemos. Um ato que ofende profundamente a moral, a ética e os interesses do povo moçambicano, que votou na dupla VM7 na confiança de que achará seus interlocutores diferenciados. O documento do acordo nos ajudaria a perceber se terá havido um acordo para que não houvesse essa tomada de posse ou não. Ou simplesmente é uma questão moral, não é? Sendo uma questão moral, então não pode-se trabalhar como violação ao acordo. Pode-se trabalhar como violação a um aspecto social, não é? A um aspecto social. Existem questões morais, existem questões meramente legais ou de acordos, ou contratuais, melhor dizendo. Então, é preciso que as coisas sejam muito bem colocadas. E depois, é por VM7 ser um sujeito responsável e compenetrado com os bons destinos da nação e do povo moçambicano que recorre a este expediente público, porque esgotados todos os meios velados, na esperança de que seja o instrumento que, finalmente, catalisará o ilustre presidente Albino Forquilha a abster-se de praticar atos que, sua atual condição, por força do acordo político coligatório, o inibem por ilegitimidade. Então, este acordo, a partir daqui, acordo político coligatório, é preciso que as pessoas tenham acesso para poderem julgar o que está escrito aqui e as ações do Podemos. Eu penso que devia ser assim, por uma questão de transparência. Mas, muito bem, isto é um assunto de um lado. O fato é que, moralmente, Venâncio Mondlane falou ontem e entende que não se podia correr para a tomada de posse, não é? Pode ter a sua razão, não podia correr-se para a tomada de posse, é porque ainda continua a luta e ainda existem pessoas que estão a morrer por conta deste assunto. Está vendo? A Simondane entende que não devia se correr para a tomada de posse. No entanto, há um aspecto também que tem que se ter em conta. Quem define a data para a tomada de posse não é nenhum partido político, aí já é um outro assunto. A tomada de posse dos deputados vai ser no dia 13 e depois no dia 15 vai acontecer a tomada de posse do presidente eleito segundo o Conselho Constitucional. Então, quem determina a data de tomada de posse não é o Podemos, não é o Venâncio Mondlane e não é nenhum outro partido político. Quem determina é o Conselho Constitucional ou então podemos encontrar uma outra forma de determinação dessa data. Mas o fato é que dia 13 é o dia da tomada de posse, 2 dias antes da tomada de posse do presidente. Então, não sei se essa data terá sido cogitada pelo partido político, mas legalmente não é o partido político que define a data para a tomada de posse. Então, não sendo o partido político, eventualmente, ao se falhar na tomada de posse dessa data, podia talvez acontecer aqui uma espécie de adiamento, não sei como é que funcionaria isso, quando é que tomariam posse. Não é? Obviamente que há um período determinado para que, caso nesse período não se tome posse, possa então se declarar, então, digamos, possa se afastar esse indivíduo na qualidade de deputado. Mas se naquele período, se o período não esgotar, creio que ainda haja espaço. Mas entende Venâncio Mondlane que a tomada de posse não devia ser prioridade do Podemos neste momento, não é? Vamos mesmo a Venâncio Mondlane. Vamos ouvir dele sobre a fase ponta de lança, não é? A fase ponta de lança. Quem é ponta de lança? É VM7, que vem a Moçambique marcar golos pessoalmente, não é? Vem marcar golos pessoalmente, permitam-me a gíria desportiva. O ponta de lança vem a Moçambique, vai estar no aeroporto internacional de Mavalane 8 horas e 5 minutos. Falou 8 horas e 5 minutos, não é? E pediu, inclusive, que fosse lá recebido pelos moçambicanos, não é? Falou 8 horas e 5 minutos, o que significa que já tem o bilhete, não é? E o bilhete é que diz a que horas poderá chegar. Então, quem chegar às 9, 10, eventualmente a caravana vai lhe passar, não é? Eventualmente a caravana vai lhe passar. Então, não havendo também algum atraso no voo, eventualmente vai mesmo chegar exatamente a essa hora. Então, vamos ao encontro de Venâncio Mondlane
Vamos ouvir esta fase do lançamento de ponta de lança. Por favor, coloca na tela, Venâncio. Carrega. Para quem gosta de futebol, e eu quando jogava futebol, sempre foi conhecido como ponta de lança. Aquele jogador que o posicionamento dele no perímetro onde se joga a bola está na posição privilegiada e com competência de marcar o gol, de alcançar o objetivo principal, fundamental. Eu tinha essa posição quando jogava futebol. Ponta de lança na arte de guerra. A lança é uma arma de arremesso à distância, mas também pode ser usada no combate corpo a corpo. A ponta de lança é a parte mais perfuradora, se assim quisermos dizer, da própria arma, que perfura, que alcança o objetivo. Portanto, a ponta de lança é também na arte de guerra a parte que alcança o objetivo. VM7, como sou chamado, é exatamente isso. Ponta de lança. Então, estão a matar os meus irmãos. Estão a sequestrar os meus irmãos. Estão a derramar sangue. Estão a fazer viúvas. Estão a fazer órfãos. Por causa do Venâncio. Então agora, quero vos dizer o que é ponta de lança. Quinta-feira, dia 9 de janeiro, às 8h05 pontualmente, eu, Venâncio Mondlane, vou estar no Aeroporto Internacional de Mavalane. Eu venho a Moçambique. O que eu tinha que fazer fora de Moçambique, o papel que eu tinha que desempenhar fora de Moçambique, para que as manifestações, os protestos pudessem ser organizados e avançarem. Organizaram-se, avançaram. Não estive fora de Moçambique por medo. Se estão a matar os nossos irmãos, estão a destruir lojas dos nossos irmãos, estão a queimar bombas de combustível, estão a destruir armazéns, estão a queimar fábricas, alegando que são manifestantes quando não são, para criar ódio entre os irmãos. Então, se é por mim, se é por causa do Venâncio, então o Venâncio estará quinta-feira, às 8h, no Aeroporto Internacional de Mavalane, o aeroporto de Maputo. Eu estarei aí. Isso é ponta de lança. A lança é uma arma de arremesso que vem pelos ares. Então eu, Venâncio, virei pelos ares para vir cair aí no Aeroporto Internacional de Mavalane. O ponta de lança vem marcar golos no seu campo. Vai jogar em casa agora, certo? O ponta de lança vai jogar em casa, não é? Vai jogar em casa. Convenhamos num ponto. Eu vou abrir as linhas dentro do instantes porque sei que os telespectadores têm muito a dizer sobre